Olá pessoal, meu nome é Cristiano de Moraes, aqui do canal Concurseiro Raiz Dedicado. Hoje vamos começar uma série de vídeos sobre agente de combate a endemias. Aqui nesse primeiro vídeo vamos falar um pouco sobre as leis, as atribuições e fazer algumas questões. Mas antes de começar, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Primeiro vamos começar aqui pela Constituição, o artigo 196. Depois vou fazer uns vídeos falando sobre do artigo 196 ao 200, que fala dessa parte da saúde na Constituição. Mas primeiro vamos falar aqui do artigo 96, que é a nossa base aqui. O artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então aqui a gente vê que a saúde é um direito de todos, que o Estado tem o dever de proporcionar, garantindo mediante políticas sociais e econômicas para a redução do risco de doenças e agravos e o acesso universal e igualitário. O agente saúde ele faz a promoção da saúde junto com os ACS e outros agentes da saúde, promove a proteção. A recuperação não é muito com agente de endemias, mas sim como os enfermeiros, médicos, até um pouco com o agente comunitário de saúde. Mas vamos ver aqui o que diz a Lei 8080, que é a Lei do SUS. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. E aí no seu parágrafo 2º diz que o dever do Estado não exclui ou das pessoas, da família, das empresas, da sociedade. Aqui a gente vê que o Estado não exclui das pessoas, da família, das empresas e da sociedade o dever da saúde. Ou seja, a saúde é uma responsabilidade compartilhada entre o Estado, a sociedade, famílias e empresas. Vamos lá. Exemplo. Cada indivíduo deve cuidar da sua própria saúde. Tomando vacina, respeitando as orientações sanitárias, adotando hábitos saudáveis. Também as pessoas têm que eliminar criadores de mosquito para prevenir a dengue. Então, cada pessoa na sua residência deve lá não deixar pneu com água parada ou garrafa para eliminar o risco de dengue. Sobre a família tem um papel de zelar pela saúde de seus membros, especialmente crianças e idosos. Levar as crianças para tomar vacina, idosos tomar vacina de gripe e outros cuidados especiais. As empresas também têm o seu papel. O setor privado ele deve contribuir oferecendo condições de segurança de trabalho, promovendo programas de saúde ocupacional e apoiando iniciativas que beneficiem a sociedade. E a sociedade, a coletividade como um todo, ela deve participar ativamente, seja por meio de ações comunitárias, apoio a campanhas de saúde pública ou pressão por melhorias do sistema de saúde. A sociedade deve brigar por ter agente de saúde, ter médico nos hospitais, ter hospitais, postos de saúde. Isso também é o papel da sociedade, da comunidade. Continuando aqui, agora falando sobre o agente de combate a endemias. Ele atua diretamente na prevenção, controle de doenças endêmicas, como a dengue, chikungunya, zika, entre outros. Mas o que são essas doenças endêmicas? Doenças endêmicas são aquelas que estão constantemente presentes em uma determinada região, ou população com taxas de incidências previsíveis e estáveis. Aquelas doenças que praticamente tem todo ano, dengue, e tem outros casos, além de zika, doença de Chagas, malária, febre amarela. Essas doenças endêmicas se diferem das epidemias, por causa que as epidemias são um surto com aumento súbito. Então, está constante e do nada tem um aumento súbito de algum caso de doença. E a pandemia é uma epidemia em níveis globais, de países, que passa a barreira territorial de um país, chegando a outros países, continentes, até o mundo inteiro. As doenças endêmicas, elas não necessariamente têm uma alta gravidade, mas sua persistência exige dos órgãos de saúde estratégias contínuas de controle. A dengue é considerada uma doença endêmica, pois ela está constantemente presente em certas regiões, especialmente áreas tropicais, subtropicais, por causa da chuva. Isso significa que a dengue ocorre regularmente, mesmo fora de surtos ou epidemias. Você sabe que vai ter dengue sempre quando tem muita chuva, e os ovos da dengue, eles conseguem sobreviver a um longo período. Por isso você tem a presença constante do mosquito. E as condições climáticas do Brasil favorecem muito a sua reprodução. A doença de Chagas também é considerada uma doença endêmica, porque ela ocorre também de forma persistente e localizada em certas regiões, em áreas rurais de Minas Gerais e interior da Bahia. Agora vamos continuar aqui. Agora sobre o trabalho do agente de endemias. Aqui algumas atividades do agente de combate a endemias, o ACE. Realiza visitas domiciliares, faz a orientação à comunidade, aplicação de larvicida, registro de informações. Ele faz registro de informações, um mapeamento da área dele para saber se há algum risco de
doença, vetor, algum vetor, animal doente, e participa de campanhas de saúde pública, faz identificação e comunicação de situações de risco, também trabalha em equipe com outros profissionais de saúde. A Lei 11.350 é a lei que regulamenta a atividade e a profissão dos agentes de saúde, como os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate à endemia. Agente de saúde aqui é no sentido amplo, que se divide em outras pessoas que trabalham na área de saúde. Mas essa lei aqui é para os agentes comunitários de saúde, ACS, e os agentes de combate a endemias. Outras leis de enfermeiros, médicos, cada profissional tem a sua regulamentação própria. A lei dos ACS e do ACE, a lei 11.350, ela regulamenta o parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição, que dispõe sobre o aproveitamento pessoal e o amparo amparado pelo parágrafo 2º da Emenda Constitucional 51. Essa lei já foi revogada, mas vamos ver o que ela diz. Ela diz o seguinte: a lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades dos ACE e ACS. E ela foi revogada pela Emenda Constitucional 63, de 2010, que amplia o que ela dizia. Então, a lei federal disporá sobre o regimento jurídico, o piso salarial do profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira, a regulamentação das atividades dos ACS e o ACE. E aqui é muito importante que isso aqui caia em prova, competindo a União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para o cumprimento do piso salarial. Piso salarial de quem? O ACS e o ACE. Além dessa emenda constitucional 63, a gente tem uma mais recente, que é a emenda constitucional 120 de 2022. Essa aqui fala sobre o vencimento dos agentes comunitários de saúde. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias fica sob responsabilidade da União e cabe aos estados, Distrito Federal e os municípios estabelecer, além de outros consectários, outras consequências do trabalho e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. O parágrafo 8. Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias serão consignados no Orçamento Geral da União. Isso virão do Orçamento Geral da União. Às vezes cai questão sobre isso. Da onde vem o recurso para o pagamento dos agentes comunitários de saúde ou agentes de combate a endemias? Vai falar que é da prefeitura, município, vai falar que é do estado, mas é da União, com dotação própria e exclusiva. Esse aqui pode pegar, mas lembre-se, é dotação própria e exclusiva no Orçamento Geral da União. No parágrafo 9, fala que o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias não será inferior a 2 salários mínimos. Antes era um salário e meio, tudo misturado. Aqui com essa lei a gente tem a base, são 2 salários mínimos. Não pode ser inferior, repassados pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. A gente vai ver muitos concursos que é só município, mas antigamente o estado e o Distrito Federal tinham... O Distrito Federal tem lei de município e estado ao mesmo tempo, mas aqui o estado tinha seus agentes de combate a endemias e agente comunitário de saúde. Agora passou mais para os municípios. Isso é repassado da União pela União para os municípios. Fique ligado, o vencimento não será inferior a 2 salários mínimos, repassados pela União aos municípios. No parágrafo 10, nos diz que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão de seus riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial. A coisa importante, tem a aposentadoria especial e, somando seus vencimentos, um adicional de salubridade. Essa aposentadoria especial é poder se aposentar mais cedo. O normal para homem é 65 anos, mas quem tem aposentadoria especial depois trabalha na área de saúde, reduz uns 5 anos ou tem uma idade específica. E também varia sobre um ente federativo. Aqui o parágrafo 11 diz que os recursos financeiros repassados pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o pagamento do vencimento ou qualquer outra vantagem dos ACS e do ACE não será objeto de inclusão no cálculo de fins do limite de despesa com o pessoal. Também a gente pode ver que os recursos financeiros vêm da União. Então, não pode o Estado ou o município colocar na despesa do seu orçamento o dinheiro que não é deles, pois eles nem estão pagando, pois aí eles poderiam alegar não contratação por causa que estão ultrapassando a despesa com o pessoal. Aqui eu fiz até um mapa mental aqui, ó. Os recursos financeiros repassados pela União para os estados
o Distrito Federal e para os municípios, para o pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos ACS e do ACE, não serão objeto de inclusão no cálculo para fins de limite de despesa com pessoal. A Lei 11.350, também conhecida como Lei Ruf Brilhante, ganhou esse nome em homenagem à sua luta pelos agentes comunitários de saúde. A lei foi alterada pela Lei 13.595 de 2018, que reformulou a carreira dos profissionais, definindo suas atribuições, nível de qualificação e condições de trabalho. A Ruf Brilhante foi uma figura marcante, muito importante para a área dos agentes de saúde. Ela foi fundadora e presidente por 3 mandatos do CONAX, a Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, e ela dedicou sua vida a fortalecer essa categoria essencial para a saúde pública. E aqui é muito importante saber o nome dessa lei, a 11.350, como Lei Ruf Brilhante, porque há questões que não falam o número da lei e falam o nome da lei, que é a Ruf Brilhante. Tem que prestar atenção nesse aspecto. E a Lei 13.595, ela alterou vários pontos da Lei 11.350, que vou fazer um vídeo específico só sobre esse tema. No artigo 2º da lei diz: o exercício das atividades dos ACS dos ACE, nos termos da lei, dar-se-á exclusivamente no âmbito temático de saúde, SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos agentes e órgãos ou entidades da administração direta, autárquica ou fundacional. Ou seja, as atividades dos agentes de saúde e agentes de endemias são exclusivamente do SUS. Ou seja, não vai encontrar agente de saúde de uma empresa privada por aí, nem agente de endemias também. E o vínculo direto é o vínculo feito contratação pelo órgão público, direto com o agente de saúde e o agente de endemias. Fiz aqui um mapa mental. Dar-se-á exclusivamente no âmbito do SUS o exercício das atividades dos ACS e do ACE, mediante vínculo direto entre agentes e órgãos ou entidades da administração, direta, autárquica ou fundacional. Parágrafo 1º do artigo 2º diz que é essencial e obrigatória a presença de agentes comunitários de saúde na estratégia da saúde da família e de agentes de combate a endemias na estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental. E fiz outro mapa mental aqui para gravar. É essencial e obrigatório para os ACS estarem na estratégia da saúde da família. E é essencial e obrigatório para o ACE estar na estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental. Agora, no parágrafo 2º, diz que os agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia são considerados profissionais de saúde, com profissões regulamentadas para fins do disposto na linha C do inciso 16 do caput do capítulo 37 da Constituição Federal. Essa alteração foi recente pela Lei 14.536. Então vamos lá ver como que está escrito na Constituição. No artigo 37, no caput, primeiro vamos ler o caput, né? Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso aqui é o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Algumas provas podem cair pedindo direito constitucional. E no inciso 16 diz que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer dos casos o disposto no inciso 11. Aqui, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da área de saúde com profissões regulamentadas. Ou seja, o ACS e o ACE agora podem acumular cargo na área de saúde. Tem muitos agentes de saúde que também são técnicos de enfermagem ou enfermeiros. Agora eles podem, com compatibilidade de horários, poder trabalhar, assumir outro cargo público na área de saúde. Agora tem alguns que são enfermeiros e agentes de saúde ao mesmo tempo. No artigo 3, fala do agente comunitário de saúde, que não é o propósito desse vídeo, e no artigo 4 começam as atribuições. Aqui, artigo 4, atribuições. Mas isso aqui vai ser por um vídeo específico sobre atribuições do agente de endemias. Agora vamos resolver algumas questões. Então vamos lá, primeira questão. Segundo a lei Ruf Brilhante, aqui ó, não diz o número da lei, é essencial e obrigatório que a vigilância epidemiológica e ambiental tenha em sua estrutura os seguintes profissionais: agente de combate a endemias? Agente comunitário de endemias com especialização em infectologia? Errado. Um médico com residência de saúde de família? Não. Agente social? Não. Enfermeiro? Não. Então a nossa resposta correta
Letra A. Segunda questão. Acerca do artigo 2º da Lei Rufo-Brilhante, que regulamenta as atividades do agente comunitário de saúde e dos agentes de combate a endemias, é correto afirmar: os agentes comunitários de saúde podem atuar de forma independente, sem vínculo com o Sistema Único de Saúde? Errado. E com vínculo com o SUS. B. As atividades dos agentes de combate a endemias são essenciais e podem ser realizadas em qualquer entidade privada, sem necessidade de vínculo com órgão público. Errado. Agente de combate a endemias e agente de saúde é vínculo direto com o ente público. Falso. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias têm liberdade para exercer suas atividades fora do âmbito do SUS. Errado. É apenas no âmbito do SUS. Letra D. O exercício das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias deve ocorrer exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, com vínculo direto com a administração pública. Essa aqui é a correta. A terceira questão aqui, a prova de Itapipoca em 2023. Os agentes comunitários de saúde, ACS, terão também aposentadoria especial e, somando aos seus vencimentos, o adicional de insalubridade em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas. Nesse sentido, marque o que é correto. Letra A. O vencimento dos agentes comunitários de saúde fica sob a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Não, isso aqui já está falso. É só da União. Cabendo a esses últimos, cabendo aos municípios, estabelecer, além de outros conceitos, quitários e vantagens, incentivos auxiliares e gratificações e indenizações. Errado. Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde serão consignados no Orçamento Geral da União com dotação própria exclusiva. Essa aqui é a questão correta. O vencimento dos agentes comunitários de saúde não será superior a 4 salários mínimos. Errado. São 2 salários mínimos, repassados pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. O erro aqui é 4 salários. Os recursos financeiros repassados pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para pagamento do vencimento ou qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias serão obrigatoriamente objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa. Isso aqui está errado. É vedado, não pode o uso dos recursos financeiros repassados pela União para inclusão no cálculo de fins do limite de despesa com o pessoal. Então a resposta aqui é a letra B. Quarta questão. Segundo a Lei 11.350, de 2006, regulamentação da profissão de agente de combate a endemias, incumbe aos agentes de combate a endemias desempenhar as atividades com desleixo, negligência, demora, lentidão, zelo e presteza e ineficiência. Claro que aqui não preciso nem ler a lei para saber que os ACS e o ACE têm que trabalhar com zelo e presteza. Quinta questão. Para responder, a questão considera determinado pela Lei 11.350, denominada Lei Rufo-Brilhante, que, entre outros itens, regulamenta as atividades dos agentes de combate a endemias. ACE. O exercício das atividades de agente de combate às endemias dar-se-á exclusivamente no âmbito, essa aqui é fácil, dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Instância federal errado, estadual errado, municipal errado, nos serviços públicos de controle de zonose também errado. Essa aqui é só na lei. Aqui, o exercício das atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate de endemias nos termos da lei dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados mediante vínculo direto entre os referidos agentes ou órgãos ou entidades da administração direta, autárquica e fundacional. Aqui só foi essas questões aqui. Então, até o próximo vídeo. Não deixe de curtir, se inscrever e marcar o sininho. Então valeu e até a próxima.